O que as peças do computador fazem e o sistema do computador funcionar. O processador, também conhecido como CPU, Unidade Central de Processamento, é o componente que executa tarefas e processa dados em um dispositivo eletrônico. É considerado o cérebro do dispositivo. Função do processador: execução, executa programas, operações lógicas e cálculos. Controle, controla as funções de cada unidade funcional do dispositivo. Organização, organiza a entrada e saída de dados. Armazenamento, grava informações na memória e nos dispositivos de armazenamento. Interface, gera a interface que será manipulada pelo usuário. A placa-mãe é a placa principal do computador, que interliga todos os componentes e permite que eles se comuniquem. É considerada a base do computador e o elemento mais importante dele. Função da placa-mãe: conexão, permite que o processador se comunique com todos os periféricos. Interligação: une os componentes do computador, como a CPU, a memória RAM, os discos rígidos e as placas de vídeo. Distribuição de energia: faz a distribuição da energia elétrica para os componentes. Suporte, suporta fisicamente os componentes do computador. Gerenciamento, gerencia a comunicação entre o processador, a memória RAM e a placa de vídeo. A memória RAM, Random Access Memory, é um componente que armazena temporariamente dados e instruções de programas e do sistema operacional. É um recurso fundamental para o bom funcionamento de computadores e celulares. Função da memória RAM: armazenamento, armazena dados temporariamente para que o processador acesse rapidamente. Velocidade, aumenta a velocidade do sistema, permitindo executar vários programas em simultâneo. Multitarefas, permite trabalhar em multitarefas, com baixo risco de travamentos. Jogos, melhora a taxa de quadros em comparação com sistemas com menos memória. A fonte de alimentação do PC transforma a energia da tomada em uma voltagem adequada para os componentes do computador. Ela é fundamental para o funcionamento do computador, pois fornece a energia necessária para que todos os componentes funcionem. Função da fonte de alimentação: conversão de voltagem. Transforma a voltagem da tomada em uma voltagem menor, indicada para o hardware do computador. Estabilização da voltagem: mantém a voltagem estável em caso de variações na rede elétrica. Proteção dos componentes: protege os componentes do PC, como placas de vídeo, processadores, memória RAM e placa-mãe. Fornecimento de energia: fornece energia para todos os componentes do computador. A placa de vídeo, também conhecida como placa gráfica, é o componente do computador que gera e exibe as imagens na tela. Ela é fundamental para o desempenho de aplicativos, como jogos, edição de vídeo e design gráfico. Principais funções da placa de vídeo: gerar e renderizar imagens 2D e 3D. Processar dados do computador e transformá-los em imagem. Determinar a qualidade visual e a taxa de quadros de um jogo. Determinar a resolução máxima que um PC consegue exibir. Acelerar programas através do hardware. O cooler do processador resfria o processador e outros componentes do computador, evitando que eles superaqueçam e se danifiquem. Função do cooler: o que ele faz? Circula ar para fora do computador, permitindo que ar mais fresco entre em contato com os componentes. Por que é importante? Garante o bom funcionamento e durabilidade do processador. Como funciona? Possui ventoinhas que sopram o ar quente para fora. Quais tipos existem? Air Cooler e Water Cooler. A função do cooler do gabinete é resfriar o computador, expelindo o ar quente e permitindo a entrada de ar mais fresco. Como funciona e a função útil? O cooler é um ventilador que desloca o ar quente produzido pelas peças do computador para fora do gabinete. O cooler complementa o papel do dissipador heatsink, que impede que o ar quente fique parado em volta do processador e da placa-mãe. O gabinete também tem coolers para extrair o calor do bloco fechado para o ambiente. Importância: o cooler é importante para evitar o superaquecimento da máquina. O cooler é ideal para entusiastas de jogos hardcore, que fazem overclocking do seu processador ou possuem um sistema de alto desempenho que gera muito calor. Tipos de cooler: existem coolers de ar e coolers a líquido. Os coolers a líquido usam bombas que movimentam o líquido, conduzindo até o local onde encontra-se o processador. O gabinete do computador protege os componentes internos do computador, evitando que sofram danos por impactos, umidade ou acúmulo de pó.
Ele também permite organizar os cabos e resfriar o hardware. Função do gabinete. Proteção evita danos por impactos, umidade ou acúmulo de pó. Resfriamento permite resfriar o hardware. Organização possibilita organizar os cabos. Armazenamento armazena as placas, discos e demais peças. O Windows é um sistema operacional que gerencia os recursos do computador, como o software e o hardware. Ele também permite a interação entre o usuário e o computador através de uma interface gráfica. Função do Windows. Gerenciamento administra e estrutura os recursos do computador. Interface define a interface com o usuário, permitindo que ele acesse o computador de forma fácil. Compartilhamento permite o compartilhamento de hardware e dados entre usuários. Gerenciamento de dispositivos gerencia os dispositivos de entrada e saída. Tratamento de erros. Trata e recupera erros. Execução de programas. Assegura que os programas funcionem corretamente. Multitarefa permite trabalhar com vários programas simultaneamente. Deixa o like e se inscreva no canal e compartilha. Feito por Bernardo Games 1. TikTok Bernardo Games 1, canal do YouTube Bernardo Games 1.